Bom, continuando então o nosso curso de técnicas de programação, né? Parte 2, a gente vai ver hoje a programação orientada a objeto, ou seja, a gente vai iniciar o estudo de programação orientada a objetos. A gente vai ver em seguida uma linguagem de programação e desenvolver um sistema durante o nosso curso. Mas, para isso, a gente precisa saber alguns conceitos, né, ligados a esse novo paradigma de programação. Conforme a gente vai ver, inclusive, quais os paradigmas a gente passou historicamente até a gente chegar na programação orientada a objetos. Bom, o que é programação orientada a objetos? A gente pode chamar ela de POO, que é a sigla, né? E se vocês forem procurar materiais na internet, vocês vão poder encontrar também OOP, né? Que é a mesma sigla, só que em inglês. Então, vem o Oriented Object, né? Programmation, né? Alguma coisa assim. Então, o que é a POO, né? É um paradigma de programação. Ou seja, o que é um paradigma de programação? É uma forma diferente de se programar, né? E é um novo paradigma que é uma evolução dos paradigmas anteriores, né? Por que ela surgiu? Ela surgiu para ser uma evolução. Então, quando eu falar um paradigma de programação, é o quê? É uma outra forma de se programar, diferente das formas anteriores, né? Vocês vão ver que, embora seja um paradigma diferente, internamente muitas coisas são semelhantes, né? O que vai ser diferente, então? Vai ser a orientação a objetos. E a gente vai entender o que é isso, orientação a objetos, né? Nessa aula de hoje a gente vai entender isso, então. Então, é um paradigma de programação baseado no conceito de objetos, que podem conter dados na forma de campos, também conhecido como atributos. Então, aqui a gente tem termos novos, né? Antes a gente tinha variáveis, né? Agora a gente tem atributos, por exemplo, né? E códigos. O que são códigos? São os próprios comandos de programação, né? Na forma de procedimentos. A gente acabou de ver o conceito de procedimento, não é verdade? Que são trechos de programas que são chamados no momento correto, no momento certo. Então, na programação orientada a objetos, a gente tem também os procedimentos, né? E esses procedimentos vão atuar sobre os objetos, né? Só que na programação orientada a objetos, os procedimentos que a gente viu, eles são conhecidos como métodos. Métodos. Então, quais são aqui as palavras novas que a gente tem? Primeiro, a gente tem a orientação a objetos, né? Orientação a objetos, que é o paradigma, ou seja, uma forma nova de se programar. A gente tem aqui a palavra objeto, que a gente vai entender melhor nos próximos slides, né? Mas você pode pensar num objeto mesmo. O que é um objeto do mundo real, né? Então, a gente vai relacionar esse objeto aí com objetos do mundo real, né? Agora, esses objetos, eles têm dados, ou seja, quais são as características dos objetos, né? Vamos falar de um objeto aqui do mundo real. Se eu tenho um livro,
eu tenho quantas páginas ele tem, eu tenho a cor da capa. Então, são características dele. Então, são dados que eu tenho sobre ele, né? Também chamados de atributos. E eu tenho os procedimentos, por exemplo, abrir o livro, né, folhear o livro, fechar o livro. É como se fossem os procedimentos sobre ele, né? Os métodos que a gente pode aplicar sobre ele. Qual que é o objetivo? O objetivo da programação orientada a objetos é aproximar o mundo digital do mundo real. Ou seja, a gente ter a maior semelhança possível entre o mundo digital e o mundo real. Quando a gente faz um programa computacional, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a situação do dia a dia e automatizando essa coisa, né? A gente pode representar uma situação do dia a dia nos nossos programas, não é verdade? E o objeto, então, ele vem com esse objetivo de aproximar o mundo digital do mundo real. Ou seja, se eu vou falar sobre roupas, eu posso criar o objeto roupa e trabalhar um programa com esse objeto roupa, por exemplo, né? A gente vai ver melhor objetos nos próximos slides. Vamos, antes disso, só dar uma resumida aqui nos paradigmas de programação, né? A gente falou que a programação orientada a objeto é um novo paradigma, né? E os outros paradigmas anteriores, né? Olha como é que eles estão representados aqui, de baixo para cima. Olha a setinha apontando para cima aqui, ó, né? Por quê? Porque no início dos tempos da computação, o que a gente tinha? A gente tinha a programação de baixo nível. O que era isso? Era você programar a própria máquina, né? Imagina assim, uma máquina onde você vai programar ela assim, colocando chaves, uma para cima, uma para baixo, uma para baixo, uma para cima, uma para cima, uma para baixo, né? Isso é uma programação de baixo nível, onde você está setando o próprio hardware, né? Aqueles computadores enormes que a gente vê em fotos antigas de computadores eram programados mais ou menos assim. Você colocando plugs, tirando plugs, ou chaves para baixo, chaves para cima, né? Depois apareceu a linguagem assembly, por exemplo. A linguagem assembly, que era uma linguagem bem de baixo nível, com instruções assim muito simples. Por exemplo, ADD para somar, alguma coisa nesse tipo. Era uma linguagem assim que não se parecia em nada com, ou parecia muito pouco, com a linguagem que a gente tem. Você pode ver que quando a gente fazia algoritmos, agora, no início desse curso, o que a gente poderia fazer? Se A é maior que B, então escreva A é maior que B. Isso nos parece muito com a linguagem natural da gente? Isso parece muito. Agora, se eu programasse assim, ADD ou SET, já se pareceria muito menos com a linguagem natural. Então, por isso é uma linguagem de baixo nível. Ela se aproxima muito mais de uma linguagem de máquina do que de uma linguagem comum. À medida que as linguagens vão subindo o nível, elas vão se aproximando mais da linguagem humana, né? Embora elas sigam assim muitas regras, né? Muitas estruturas fixas, né? Se aproxima muito da linguagem humana, ou seja, é muito fácil a gente ler um programa e entender o que ele está fazendo, né? Se a gente entender minimamente de programação, a gente vai entender o que está acontecendo naquele trecho de programa. Mas a evolução, então, foi assim.
a linguagem foi subindo o nível e surgiu aqui a programação linear. A programação linear é aquela programação assim, que as coisas iam acontecendo na sequência, né? Na sequência, sem muitos desvios. Que tipo de desvio, por exemplo? Se eu tiver um repita, por exemplo, é um desvio, né? Eu tô entrando num lugar onde ele vai ficar ali girando, fazendo a mesma coisa há algum tempo, para depois seguir, né? Então, eu tenho desvios, né? Eu tenho desvios. Uma programação linear é uma programação, sim, de cima para baixo, as instruções, sem muitos desvios, né? Onde você começa e termina alguma coisa, com instruções da primeira até a última, né? Já foi uma evolução depois da linguagem de baixo nível. Por quê? Porque a gente já conseguia entender melhor os códigos, né? Até um leigo entenderia melhor os códigos. Depois a gente teve a programação estruturada. Imagina a programação estruturada como o início dos nossos algoritmos, quando a gente não usava a função, por exemplo, né? O que a gente fazia? A gente fazia o programa e cada pedaço do programa fazia alguma coisa, né? Se eu precisasse repetir um código, eu tinha que escrever novamente, né? Mas já tinha uma certa estrutura, já tinha os desvios, as repetições. Isso é uma programação estruturada. Depois da programação estruturada, a gente tem a programação modular. Modular significa módulos, né? Ou seja, se a gente pensar em procedimentos e funções, que foi a segunda parte do nosso estudo de algoritmos, né? A gente já poderia fazer trechos de programa que poderiam ser chamados várias vezes em diferentes etapas do meu programa, né? Sem precisar reprogramar. Eu simplesmente faria um módulo, esse módulo executa alguma tarefa e eu vou chamando esse módulo. Poderia ser um procedimento ou poderia ser uma função. O que faltava então? Primeiro, era uma linguagem difícil de se entender. Se um leigo fosse ler, era difícil. Depois começou a melhorar, porém fazendo tudo de cima para baixo. Depois a gente já tinha uma estruturação, né? Já tinha os desvios condicionais, tinha tudo isso. Depois a gente começou a modularizar, ou seja, pegar partes do programa separados, construir de forma que eu pudesse até usar em outros programas, se eu quisesse, que foi a programação modular. Qual que seria, então, o próximo avanço? Era eu chegar a minha programação mais próximo ainda do mundo real. Ou seja, eu poder representar. Por exemplo, eu não sou muito desses joguinhos de computador, não, sabe? Mas tem uns joguinhos aí, né? O pessoal gosta de jogar. Tinha um joguinho antigamente lá no Facebook, parece, que era uma fazendinha que você ia criando, não tinha? Ou ainda tem? Vocês conhecem Ainda isso? tem. Ainda tem, né? Eu conheço. Eu nem lembro o nome. Acho que é Fazenda mesmo, né? Não lembro aquele nome. Mas o que você tem lá? Você tem lá os bonequinhos, não tem? As pessoas que você movimenta, não tem isso? Aí você cria uma plantação. Acho que é mais ou menos isso, não é? E aí você vai adquirindo adubo. Eu acho que é mais ou menos por aí. O que você está trabalhando ali? Você tem ali você tem ali um visual de mundo real, né? Ou seja, representando ali fazendas, pessoas, animais, plantas, né? Objetos. E aquele ali interage. As coisas vão interagindo umas com as outras, né? Cada item daquele, cada item daquele ali é um objeto, né? Então, foi uma programação orientada a objetos. Ou seja, é como se cada item daquele, cada pessoinha, cada animal, cada
casinha, cada cerquinha, cada plantação fosse uma coisa independente, né? Independente uma da outra, porém que interagem, né? Por exemplo, o homenzinho poderia pegar o cavalo e montar no cavalo, ou seja, são dois objetos interagindo, não é verdade? Se eu precisasse ali contratar mais pessoas, eu não sei nem se tem isso lá nas opções, mas seriam pessoas, ou seja, seriam novos objetos, né, do tipo pessoa, que teriam características diferentes, né, ou seja, um seria o patrão, o outro seria um empregado, por exemplo, mas seriam objetos de um mesmo tipo, né, saídos de um mesmo lugar, porém com características diferentes. Então, aquilo ali é um exemplo assim que se aproxima muito do mundo real, né? Nem sempre a programação orientada a objeto vai chegar tão próximo daquilo do mundo real, né? Não é o objetivo, não é ser tão parecido com o mundo real, mas que você tenha, se você vai fazer um programa para escritórios, por exemplo, né? Os itens que você tem ali, que você precisa trabalhar no escritório, a folha de pagamento é uma coisa, o funcionário é um objeto, né? O fornecedor é um objeto, o produto é um objeto. Então, você trata isso como objetos. Não precisa ser tão parecido com o mundo real como a fazendinha, porém, você está tratando aquilo como objetos e que você pode manipular, que você pode transformar, que você pode fazer interagir com outros objetos também. Então, é só para a gente ter uma ideia da evolução, né? Da evolução até a gente chegar na programação orientada a objetos, que é o que a gente vai ver agora. Pessoal, até aqui, vocês querem fazer alguma observação? Não. Estão conseguindo enxergar? Sim. Beleza. Bom, vamos ver então algumas vantagens da programação orientada a objetos. Aqui eu listei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vantagens, né? Confiável, oportuno, manutenível, extensível, reutilizável e natural. Vamos ver cada um agora. O que significa cada um com calma, né? Por que a APO é confiável? Olha só. O isolamento entre as partes gera software seguro, né? Ao alterar uma parte, nenhuma outra é afetada. Olha só, como eu estou tratando as coisas, tudo como objetos, né? Objetos. Se eu mexo internamente no código de um objeto, eu não estou interferindo em nada nas outras partes do software, né? Então, se eu tenho um objeto um outro objeto que interage com esse objeto que eu alterei, aquele objeto que interage não vai assim sofrer nem o tipo de prejuízo se eu alterar, se eu melhorar um dos objetos, né? Então, é o isolamento, ou seja, eu trato cada objeto de maneira diferente, de maneira isolada. Evidentemente, eles vão interagir, né? Mas, por exemplo, vamos supor um objeto carro. Eu poderia criar um objeto carro e, com o passar do tempo, o meu programa ia se modernizando, por exemplo. Eu poderia colocar um recurso a mais no carro. Eu poderia colocar um teto solar, né? Deixaria de ser um carro, deixaria de rodar,
né? O objeto homem poderia ainda dirigir o carro, o objeto carro? Sim. Aí o motor mais potente, eu poderia colocar um motor mais potente ali no carro. Da mesma forma, o, o objeto homem poderia dirigir o objeto carro sem grandes problemas? Sim. Ou seja, eu estaria mexendo no objeto carro e não no objeto homem. Evidentemente que eu teria que preservar aquilo que o objeto homem pode fazer com o objeto carro, né? Por exemplo, eu não poderia soldar a porta do carro para o homem não conseguir entrar, que aí sim, ele não poderia dirigir. Só que aí eu estaria transformando o objeto carro em outra coisa. Não seria mais o objeto carro, né? Poderia ser um grande erro isso que eu estaria fazendo, né? Ou seja, eu ia impossibilitar que o objeto homem usasse o objeto carro. Mas o objeto homem continuaria usando o objeto bicicleta, por exemplo, né? Então, eu posso fazer melhorias, eu posso fazer alterações, desde que eu não impeça que o outro objeto interaja. E a ideia é essa, é trabalhar isoladamente as partes, gerando um software mais confiável. Oportuno. Olha só, vamos pensar aqui num algoritmo, né? Já que a gente está com eles na mente mais fresquinho, né? Se eu faço um algoritmo, inicialmente eu tenho que trabalhar sozinho nesse algoritmo, ou no máximo, assim, trocando ideias com alguém e escrevendo junto. Ou seja, a gente estaria trabalhando na mesma coisa ao mesmo tempo. Agora imagina, se eu vou fazer um algoritmo e eu sei que eu tenho vários procedimentos diferentes, várias funções diferentes, nada impede que, se eu tenho 3 pessoas programando, cada uma pegue um procedimento para fazer, evidentemente, respeitando as regras pré-estabelecidas, né? Por exemplo, o que que vai entrar de variáveis, o que que ele vai retornar, isso aí eu tenho que respeitar. Mas eu poderia trabalhar isso separadamente. Imagina um programa que tivesse 50 procedimentos diferentes para serem feitos. Eu poderia dividir entre os meus programadores e, ao mesmo tempo, os procedimentos iam ser desenvolvidos e ficando pronto ao mesmo tempo. O que que eu ganharia com isso? Eu ganharia tempo de desenvolvimento. O meu programa iria ficar pronto muito mais rápido. Na programação orientada a objeto, eu posso fazer isso. Como eu trato tudo isoladamente, os objetos isoladamente, eu posso desenvolver os objetos em paralelo, ou seja, várias pessoas, várias equipes trabalhando, né? E depois, evidentemente, eu teria que costurar isso, né? Apenas usando e chamando nas horas certas. Ou seja, por que que é oportuno? Porque eu posso dividir o meu desenvolvimento, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada coisa é uma coisa. Então eu vou ganhar tempo com isso. Manutenível. Manutenível vem de manutenção, né? Atualizar um software é mais fácil. Uma pequena modificação vai beneficiar todas as partes que usam o objeto. Ou seja, eu posso ter vários. Vamos pensar numa empresa. Vamos supor que eu tenho vários departamentos que utilizam o cadastro de produtos, né? Se eu melhoro o cadastro de produtos, vai melhorar para todos os departamentos. Vamos pensar assim, né? E é mais fácil também. Por quê? Porque pelo mesmo motivo do isolamento. Eu vou poder mexer numa parte maior sem alterar outras partes e beneficiando todo mundo que usa.
Extensível. O software não é estático. Ele deve crescer para permanecer útil. É aquilo que eu digo, né? São objetos. E esses objetos, cada um deles pode ir sendo atualizado, sendo melhorado, né? O que acontece muito é assim, quando o sistema operacional vai melhorando, o, os equipamentos vão melhorando, o que vai acontecendo com os programas? Os gráficos vão ficando melhores, não é assim? Se você for olhar jogos de 30 anos atrás, ainda acha aí na internet, né? Vocês que são jovens, vocês vão rir daqueles gráficos, né? Do tanto que era tosco. Mas por que era tosco? Porque as linguagens não eram tão desenvolvidas, né? E também o hardware não aguentava um processamento muito grande. À medida que o hardware foi melhorando, à medida que o software foi melhorando, né? Os jogos foram melhorando, ou seja, os gráficos foram melhorando. Né? Para falar numa linguagem que vocês gostam aí, que vocês entendem bastante. Né? É só comparar. Então, ele não é estático, ele tem que crescer. Porque senão vem outro concorrente com velocidade melhor, com gráficos melhores, com funcionalidades melhores e toma o mercado. Não é assim? Reutilizável. Podemos usar objetos em um sistema que criamos em outro sistema futuro. Eu posso ter objetos criados para um sistema que formam bibliotecas, né? Bibliotecas que vão ser usados em outros sistemas. Então, a reutilização também é um grande benefício, uma grande vantagem da programação orientada a objetos. Embora eu tenha programas reutilizáveis também na programação modular, por exemplo, eu posso ter uma função ou várias funções que são reutilizadas. Antigamente, por exemplo, eu programava em Clipper. Vocês nem vão saber que linguagem é essa, né? Mas aquelas coisas que a gente sempre usava nos programas, por exemplo, checar se o CPF digitado é correto. Vocês sabem que tem ali um cálculo que se faz para ver se o CPF é correto. Você fazia a função uma vez e criava uma biblioteca que você usava nos outros programas que você ia fazer. Você não precisaria desenvolver novamente. Ainda não era orientação a objeto, mas já era reutilizável. E os objetos, e a PO ainda permite mais ainda a reutilização. Natural. Vai cair já, pessoal, mas vai dar tempo de falar do natural. Mais fácil de entender. Você se preocupa mais com a funcionalidade do que com os detalhes de implementação. Quando a gente fala que é muito parecido com o mundo real, é por isso, né? É muito fácil de entender. Então, você vai programar ela ali internamente, vai saber quais são os métodos e vai simplesmente reutilizar esses métodos. Né? Muito mais fácil de entender. Porque quando você fala um objeto pessoa, você já sabe que funcionalidades mais ou menos vai ter. Correto? Algumas vantagens, então, da programação orientada a objetos. Na volta, então, a gente vai ver melhor sobre objetos realmente. Continuando, então. Estão me ouvindo bem? Sim. Acabamos de ver as vantagens, né, da programação orientada a objeto. São algumas das vantagens. Vamos seguir, então, para a definição de objeto. Bom, olha só que eu coloquei as imagens. Coloquei aqui um telefone celular, um automóvel,
uma caneta. Isso aqui está representando uma agenda de dentista. Ó, tem um reloginho aqui, né? Uma promoção, uma pessoa, né? Tudo isso aqui, a gente olhando aqui, a gente enxerga como objetos, como coisas, né? Por quê? Porque eles têm características, a gente faz coisas com eles, eles têm um estado atual, né? Um estado atual. Por exemplo, o garotinho aqui está sorrindo, né? O garotinho aqui está com a mochila nas costas. Então, ele tem um estado atual. O telefone celular está apresentando aqui a tela inicial dele. O carro está estacionado. Então, o que seria um objeto, né? Um objeto é uma coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio de suas características. Opa, isso aqui é importante, ó. Características, comportamento e estado atual. Então, se a gente pensar em programação, se eu estou desenvolvendo um programa e eu estou usando orientação a objetos, o que eu vou trabalhar em cima do objeto? Eu vou trabalhar as suas características, né? Seu tamanho, o seu peso, a sua cor, né? Vou trabalhar o seu comportamento, ou seja, quais são as suas funcionalidades, né? No caso do carro, ele pode acelerar, ele pode frear, ele pode abrir a porta, ele pode colocar a quinta marcha, né? E o estado atual? É como está, né? Como é que está a característica dele nesse momento, dependendo do comportamento. Então, está com a porta aberta, né? Está ligado, está acelerado, está parado, né? Então, é o estado atual dele. Então, quando a gente pensar num objeto na programação, a gente vai trabalhar o que nesse objeto? Características, comportamento e estado atual. Vamos ver com mais detalhes agora. O objeto caneta. Olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 canetas. Elas têm muita coisa em comum, né? E elas têm algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, essas canetas não tem nada a ver, por exemplo, com uma televisão, não é verdade? Não tem nenhuma característica parecida com a televisão. Mas entre si, elas têm muita coisa em comum, né? E tem algumas pequenas diferenças, não é verdade? O que eu posso pensar aqui na fabricação dessa caneta? Bom, elas podem ter tido a mesma forma, né? Porque eles têm um formato muito parecido, né? Só que depois foram colocadas nela algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, a cor da tinta que está lá dentro é diferente. Tem uma que é da tinta azul, tem uma que é a tinta vermelha, uma que a tinta é preta, uma que a tinta é verde, né? Aí eu coloquei as tampinhas de cores diferentes também, né? Para identificar isso. Mas não deixaram de ser canetas, né? Aí, assim, elas podem estar tampadas ou destampadas, né, em determinado momento.
elas podem estar escrevendo ou não, elas podem estar fazendo um desenho ou não, elas podem estar caídas no chão ou não. Então, assim, embora sejam saídas da mesma forma, elas são canetas diferentes e têm algumas características diferentes e estados diferentes, né? Uma pode estar aberta e outra fechada, uma pode estar escrevendo e a outra não, e assim por diante. Então, assim, a gente chega na definição de classe e na definição de objeto. Olha aqui a classe. Isso aqui me faz lembrar o quê? O projeto da caneta, né? Você sabe que tudo que é construído de maneira séria tem um projeto, não é verdade? Então, o projeto, ele descreve todas as características básicas, né, do objeto. Por exemplo, o projeto de uma casa tem ali descrito onde vai ter parede, onde vai ter encanamento, né, etc. E um projeto de casa eu posso usar para construir várias casas iguais. Por exemplo, iguais assim, né? Iguais com pequenas diferenças. Mas assim, o, o âmago da questão, elas são iguais. Por exemplo, numa vila de casas populares, todas as casas são iguais, todas usaram o mesmo projeto. Todas têm 2 quartos, ou 3 quartos, ou um banheiro, ou 2 banheiros, todas são assim. Né? Então, quando eu pensar no projeto, naquilo que descreve as características e as funcionalidades do objeto, eu tenho a minha classe. Quando eu tenho o objeto em si, isso aqui é uma caneta. Isso aqui já não é um projeto de caneta, já é uma caneta completa. Então, aí sim eu tenho um objeto. Podemos ter canetas com diferentes características e em estados diferentes, tampada ou não, escrevendo ou não. Mas todas tiveram origem de uma mesma forma, ou classificação, ou classe. E o termo na orientação a objetos, para essa forma, o termo é classe. E quando eu falar que eu peguei essa forma e construí um objeto, aí sim eu tenho o objeto. Tá claro para vocês a diferença entre classe e objeto? Sim. Beleza. Vamos aprofundar um pouco mais então. A classe, então, é o projetinho, né? É como se fosse o rascunho daquilo que eu quero construir. Então, o que a classe faz? Define os atributos e métodos comuns que serão compartilhados por um objeto. Então, a partir de uma classe, eu posso ter vários objetos, quantos eu precisar. Né? Quando a gente cria o objeto, a gente fala que a gente está instanciando o objeto. Aqui do lado, eu tenho assim, tudo que eu tenho dentro de uma classe. Olha só, os atributos, os métodos e o estado. Quando eu falar de atributos, lembra de, por exemplo, as variáveis. Lembra das variáveis lá do algoritmo? Aqui na classe, isso são os atributos. Quando eu falar de métodos, lembra lá dos procedimentos, das funções. Isso são os métodos. E o estado é como é que a variável está no momento. A gente não atribui valores para as variáveis? Por exemplo,
Naquele algoritmo lá das idades, lá do... Esqueci o nome dos rapazes lá. Das idades, não, das alturas. Uma altura começava com 1,5 m, outra com 1,10 m. E a gente ia atribuindo valores a ela, até uma ficar maior que a outra. Ou seja, em cada momento, elas estavam com um estado, né? Ou seja, com um valor de altura. Então, quando eu falar em estado aqui na classe, imagina o valor atual da variável. O valor atual da variável. Olha só, os atributos são as coisas que eu tenho. Ó, o que uma caneta tem? Ela tem um modelo, ela tem uma cor, ela tem uma ponta, ela tem uma quantidade de carga e ela tem o estado dela de tampado ou destampado. Aqui eu chamei de tampada, a gente colocando verdadeiro ou falso, por exemplo. Né? O que a caneta faz? A caneta pode escrever, a caneta pode rabiscar, a caneta pode tampar, pode destampar. São coisas que ela faz. Então, é como se eu criasse um procedimento para cada coisa que ela tem que fazer. E na hora que ela tem que fazer, eu chamo o procedimento. E o estado? É como é que ela está nesse momento. Por exemplo, a carga dessa caneta é um atributo. Como é que essa carga poderia estar nesse momento? 50% de carga. Então, é o estado. A ponta. Que tipo de ponta tem essa caneta? Ponta grossa? Ponta fina? Ponta 0,5? Ponta 0,7? Ponta 0,9? Então, aqui eu falei que ela tem a ponta fina. Né? O atributo cor. Como é que está esse atributo cor dela? Qual é o valor do atributo cor? No caso aqui, seria azul para esse objeto. Como é que está aqui? Tampada ou destampada? Né? Está destampada no momento. E aqui eu tenho um estado dependendo do método dela. Ó. O estado de escrever dela. Está escrevendo. Então, em toda classe, eu vou ter essas 3 características. Coisas que ele tem, coisas que ele faz e como é que ele está agora. Atributos, métodos e estado. Essa visão é importante vocês entenderem bem. Por quê? A gente vai aprofundando até chegar no código, né? Até a gente chegar, como é que a gente declara uma classe nos nossos programas. E como é que a gente transforma isso em objetos. Entendido aí? Atributos, métodos e estado? Sim. Beleza. Bom, aqui, ó, a gente já vai começar a chegar mais próximo da programação, tá vendo? Aqui, eu estou criando uma classe caneta. Uma programação tipo algoritmo, né? Mas já com cara de classe. Olha só. Eu começo aqui com a palavra classe e com o nome da classe. Ah, o nome da classe é caneta. Aí, eu vou primeiro definir os atributos. Ó, o que nós temos lá em cima? Volta aqui um. Nós temos os atributos, que é coisas que eu tenho. Né? Modelo. Qual é o tipo do modelo? Caractere. Por quê? Eu vou escrever o modelo. A cor também vai ser caractere.
A ponta, nós vamos colocar em números, 0.1, 0.5, 0.7. Então, vai ser real. A carga é a quantidade de carga inteira. Tampada, sim ou não? É lógico. Ou seja, verdadeiro ou falso. Se tampada estiver verdadeiro, é porque ela está tampada. Se tampada estiver falso, é porque ela não está tampada. Então, primeiro aqui, eu declaro os atributos. Em seguida, eu declaro os métodos. Eu declaro os métodos. Primeiro, por exemplo, eu tenho o método rabiscar. Lembra que a gente fazia procedimentos e funções? Aqui a gente vai escrever método, né? Lá na linguagem, vai ter as características da linguagem, como que a gente define a classe, né? Mas a gente tem que entender o que está sendo feito aqui. Então, eu estou definindo um método chamado de rabiscar. Primeiro, eu sei que para ela rabiscar, ela tem que estar destampada, né? Então, olha só, testei. Se tampada, então escreva erro. O programa escreve erro, né? Se não, escreva rabiscando. É claro, pessoal, que isso aqui é uma ilustração, né? Só para você saber que no momento ela estaria rabiscando. É claro que não é simples assim, escreva rabiscando, né? Mas, o que esse método rabiscar faz? Testa se ela está tampada ou não. Se tiver, ele dá erro. Se não, ela rabisca. E o método tampar? O que o método tampar faz? Ele seta a variável tampada como verdadeiro. Só isso. E fim da classe. Ok. O que faltou então? Faltou o estado, né? Faltou o estado. Como é que ela está agora? Não é verdade? Como é que ela está agora? É quando a gente cria o objeto. Quando a gente cria o objeto, já não é dentro da classe, mas a gente vai chamar a classe. Então, a gente vai usar a classe para criar o objeto e vai setar o estado do objeto, né? Então, olha só. Eu tenho a classe. Eu vou instanciar a classe. Fazendo isso, eu crio o objeto. Como é que eu faço o instanciamento da classe? Ou seja, como é que eu crio o objeto? Olha só. Eu dei um nome para a minha caneta. O meu objeto caneta que eu estou criando agora. Eu chamei ele de C1. Poderia ser caneta, caneta Bic, caneta azul, caneta alguma coisa, né? Chamei de C1. Eu estou criando ela agora. O que é o objeto C1? Nova caneta. Ou seja, eu estou chamando aqui a classe caneta e estou falando que C1 é um objeto, um novo objeto da classe caneta. Nesse momento, eu criei o meu objeto. Com essa linha aqui, eu criei o meu objeto. Aqui, C1.cor. Olha aqui. O que é esse cor aqui? É essa cor aqui, ó. É esse atributo. Eu estou falando assim, que o atributo cor do objeto caneta C1, chamado C1, é azul. O atributo ponta do objeto C1 é ponta 0.5.
o atributo tampada do objeto C1 é verdadeiro. Ou seja, eu criei o objeto C1, que é essa canetinha aqui, ó. O objeto C1 é essa canetinha aqui. Olha aqui. É uma caneta? É. Ele não se parece com o projeto? Ele se parece muito com o projeto, né? Agora, como é que ele chama? C1. Essa caneta aqui se chama C1. Qual é a cor do C1? Azul. Olha aqui, azul. Qual é a ponta? Que tipo de ponta que ela tem? 0,5. Não dá para a gente ver a diferença, né? Mas suponhamos que seja. Como é que está o atributo tampada? Está verdadeiro ou está falso? Está verdadeiro. Observa aqui, ó. Ela está tampada. Ok. Durante o programa, eu poderia vir aqui e mudar aqui, ó. Tampada para falso. O que aconteceria com a minha caneta? A tampinha, sairia daqui. Entenderam? Durante o programa, eu poderia fazer isso. No caso, ela está tampada, tá? Então, verdadeiro. Beleza, eu tenho um objeto aqui. Ele vai viver no meu programa. Preciso de outra caneta. Preciso de outra caneta. Beleza, vamos criar outra caneta, usando a mesma classe. Vou chamar a nova caneta de C2. Como é que eu crio ela? É só falar que C2 é um novo objeto da classe caneta. Pronto, já criei. Agora vamos setar os atributos dela. Vamos mudar o estado dos atributos dela. Qual é a cor da caneta C2? Vermelha. Ó, vermelhinho. Qual é a ponta da caneta C2? 0,5. Tá aqui. O atributo tampada da caneta C2 está como? Falso. Olha aqui. Ela está destampada. Ó. A pontinha dela aparecendo. Ela está destampada. Ah, então vamos fazer essa caneta rabiscar. C2.rabiscar. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando o método rabiscar. Está aqui. Ó. O que o método rabiscar faz? Se tampada, ó, tampada está falso. Então retornou falso. Então ele não vai dar erro. Ó. Ele vai fazer o senão. Escreva rabiscando. Ou seja, essa canetinha está rabiscando aqui. Ó. E aí, como é que tá? Como é que está o entendimento? Está confuso ou não? Tá não, professor. Não, tá. Não Tá tá entendendo. tranquilo? Tá. Ou eu sou muito bom professor, ou vocês são muito bons alunos. Viu? O pessoal costuma demorar a entender isso aí. Mas beleza, vamos lá. Criei, então, dois objetos caneta, né, advindos da mesma classe, poderia criar outros. E durante o programa, isso aqui pode ir mudando, né, até que eu não precise mais do objeto. Até que eu não precise mais do objeto. Tranquilo? Aqui eu tenho um exemplo de classe. Na verdade, isso aqui é um projetinho de classe, né? Não é uma programação de classe, mas quando a gente projeta uma classe, a gente projeta ela mais ou menos assim. Ou seja, a gente define o nome, a gente define que atributos ela vai ter, quais são os métodos dela, ou seja, os procedimentos, né? E
Aqui do lado, a gente instanciou para a gente exemplificar mais um pouco, né, como é que a gente trabalha essa questão de criar uma classe, de criar um objeto, aliás, né, de criar uma classe e depois criar um objeto a partir dessa classe. Agora, como é que a gente faz isso na programação? A gente vai ver mais para frente. Então, aqui a gente tem um exemplo da classe carro. Então, a gente usa sempre esses diagramas para projetar a nossa classe, né? Então, o nome dela é aqui, carro. Que atributos que eu planejei para a minha classe? Eu planejei marca, cor, placa, velocidade atual, marcha atual, freio de mão puxado, né? Sim ou não. Se está ligado, sim ou não. Quando eu estou falando sim ou não, é verdadeiro ou falso. Né? Quais são os métodos, ou seja, que procedimentos, que ações que o carro pode fazer? Ligar, acelerar, mudar marcha, parar. Né? A marca eu defini como string. String é o nosso caractere lá do algoritmo. A cor também, string. A placa também, string. A velocidade atual eu coloquei real, porque pode ser quebradinho, né? A marcha atual, caractere. O freio de mão puxado, ele é um booleano. Booleano é o que? É o que recebe verdadeiro ou falso, é o lógico. Né? É o lógico. Ou seja, freio de mão puxado, se tiver verdadeiro, quer dizer que ele está puxado. Se tiver falso, quer dizer que o freio de mão não está puxado. Ligado, se tiver verdadeiro, porque está ligado. Se tiver falso, é porque está desligado. Quando eu chamo o método ligar, o que o método ligar faz? Ele transforma aqui o valor que está em ligado em verdadeiro. Né? Quando eu falo em parar, o que eu estou fazendo? Eu estou setando a velocidade atual para zero. Não é assim que acontece? Mudar marcha. Aí certamente eu passaria um parâmetro aqui. Eu estaria mudando a marcha atual. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Estão compreendendo como é que funciona a classe? Vamos dar mais exemplos. Vamos dar mais exemplos. Vocês podem ver também que os atributos, tem atributo que vai permanecer, né? Que não vai ser mudado pelos métodos aqui, ó, o valor dele. Por exemplo, marca. Ora, o veículo de uma marca não se transforma em outra marca, né? Agora, se eu criar um outro objeto, carro, pode ter outra marca, por exemplo. Não é verdade? A cor poderia até mudar, mas geralmente não muda. E já tem outras coisas que a gente muda aqui com os atributos facilmente. Ó. Por exemplo, se eu chamo o atributo acelerar, ele vai mudar a velocidade atual aqui, não é? Eu vou setar outra velocidade para ele. Se a velocidade aqui está 50 e eu mando acelerar, ela vai passar para 51, 52, 53, não é verdade? Vai mudando aqui o valor da velocidade. A marcha atual. Se eu chamo aqui mudar marcha, eu vou passar para qual marcha ele está mudando. Então, os meus métodos, eles podem mudar os meus atributos. Então, inclusive, o exercício que a gente tem para hoje, vocês vão fazer uma coisa muito parecida com isso aqui. Muito parecido com isso aqui. Então,
eu quero que vocês, na hora de fazer, voltem aqui para se inspirar no que a gente está vendo. Então, vamos entender agora isso aqui para quando for fazer a tarefa de hoje, se inspirar nisso aqui. Vamos, então, entendida aqui a nossa classe, né? Vamos, então, criar um objeto ou instanciar um objeto. Aqui também eu chamei o meu objeto de C1, porque é o objeto carro. Né? Eu poderia ter chamado de outra coisa, mas eu chamei de C1 novamente. O que é o C1? New. New quer dizer novo, não é? Carro. Ou seja, ele é um objeto da classe carro. Ou seja, ele vai ter tudo isso aqui. Ó. Ele vai ter tudo isso aqui. E ele vai poder fazer isso aqui. Então tá, vamos ver agora. Está criado. Vamos setar o atributo marca com Toyota. Ou seja, marca do objeto C1, C1.marca significa marca do objeto C1. É Toyota. C1.cor, ou seja, cor do objeto C1. Preto. C1.placa. Ó, tá aqui, ó. Estou setando todos os meus atributos. C1.placa, ou seja, placa do meu objeto C1. XMM 2223. Velocidade atual do objeto C1, ou C1 ponto velocidade atual, 120. Então, ele está com velocidade boa. Marcha atual do objeto C1, C1.marcha, quinta marcha. Para estar a 120 por hora, tem que estar na quinta marcha. Né? C1 ponto freio de mão puxado, ou seja, como é que está o freio de mão do objeto C1? Falso, ou seja, não está puxado. Claro, né? Se ele está a 120 km por hora em quinta marcha, se tiver com o freio de mão puxado, ele deve estar queimando pneu, fazendo o quê, né? Sei lá o que ele está fazendo. Dando um zerinho, alguma coisa assim, né? Mas, não, ele está andando normalmente. Ou seja, o freio de mão não está puxado. C1 ponto ligado. Ou seja, como é que está o status do ligado do meu objeto C1? Verdadeiro. True é verdadeiro, né? Claro, né, que está ligado. Se ele está a 120 por hora, em quinta marcha, é evidente que ele está ligado. E estou chamando aqui, eu estou chamando aqui um método dele, é um procedimento. Acelerar. C1 ponto acelerar quer dizer o quê? Acelera o meu objeto C1. Ou seja, acelera esse carro aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a velocidade atual do carro. Observem que aqui, ó, eu só falei o nome do método. Eu não estou preocupado como é que se programa internamente esse método nesse momento. Nesse momento, a gente só está planejando a nossa classe. Então, não estou preocupado aqui, ó. Como é que liga? Não. Lá dentro estão os comandos para ligar. Então, nesse momento, não preciso me preocupar com isso. Isso aqui é só o projeto da classe, né? Quando eu for programar a minha classe, aí sim, ligar. Beleza, como é que eu ligo? Né? Aí que eu vou me preocupar com isso. E aqui o objeto está instanciado. Né? Que outro método eu poderia colocar aqui? Acelerar. Poderia pôr mudar marcha, não é? O mudar marcha. E depois eu poderia chamar o parar, por exemplo. Né? O que o parar ia fazer? Ele ia diminuir a velocidade, né, para zero, ele ia voltar a marcha. Várias coisas ele poderia fazer.
Tranquilo? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Por Vai enquanto, não. surgir dúvida na hora de fazer. Na hora de fazer. É Na hora verdade. de fazer que surgem as dúvidas. É verdade. Mas tá bom. Bom, então, isso é o que eu queria mostrar para hoje, tá? Vamos usar o tempinho para fazer a nossa tarefinha de hoje e mandar. E se quiser usar também para... Não, para terminar a prova, não, porque espera eu colocar no ar a última aula, que ajuda, né? Mas é isso aí. Se não tem dúvida, vamos ficando por aqui por enquanto. Ok? Até segunda, já falando de Java, tá bom? Ok? A segunda, então. Até lá.